Capítulo 195 Legado das Tribos do Dragão 1. A maioria dos dragões vivia em montanhas altas e escarpadas. Como eram chamados de criaturas mais fortes do continente, eles não viviam em grupos e era fácil para eles se defenderem sozinhos. Alguns deles se transformaram em outras espécies e viajaram pelo mundo, mas eu não pensei que todos eles iriam se reunir no reino de Erendia. Como estava destruída a Eras, era como uma montanha vazia que seria perfeita para seu covil. O Wilk pensou que os dragões retornariam aos seus antigos covis após retornarem ao continente. Mas a ilha celeste do reino de Erendia era tão atraente para eles que todos a cobiçavam. Deve ser porque se encaixa no gosto deles. Uma ilha que flutua no céu deve ser perfeita para dragões voadores. Além disso, a ilha é bem grande e tem algumas regiões montanhosas. O continente do reino de Erendia era tão vasto quanto a Inglaterra ou o Japão na Terra. Por esse motivo, os chefes das 9 tribos de dragões, excluindo Dráquia, se reuniram na ilha para debater a soberania do reino de Erendia. Eu não sabia que as tribos dos dragões também lutavam entre si. Como eles são uma raça que valoriza a ordem, pensei que seriam razoáveis. O livro profético não falava sobre eles. Parece que havia muito mais conteúdo faltando do que eu pensava. Reticências. Na verdade, muitas das histórias eram mais simbólicas do que qualquer outra coisa. Mas seus conteúdos são suficientes para mudar o futuro em uma direção desejável. No mínimo, Eteria Rodinos acreditava nisso. Helena olhou para o céu, pensando nos membros que estavam dando o melhor de si pelo continente. Atualmente, o grupo de Wilk estava indo para Inoshia, a cidade da engenharia mágica, montado em Dráquia. Os 8 chefes das tribos dos dragões estavam reunidos em frente ao castelo de Neustein e disputavam. Estamos quase lá. Posso ver a Sky Island ali. Brian Hilde apontou para a frente com o dedo. Então Rohan expressou surpresa e alegria. Uau! Parece Valhalla no mundo celestial. Em sua mente, ele se lembrou das aprendizes de valquírias que serviam os heróis mortos e do melhor álcool que havia provado. Brian Hilde repreendeu Rohan severamente, como se tivesse lido sua mente. Não tem bebida e nem garotas lá. E mesmo que tivesse, é melhor você agir com cuidado porque seu mestre não vai te dar um soco só dessa vez. Rohan não quer ser atingido. Rohan chorou ao se lembrar da cena em que o Wilk o espancou. Dráquia suspirou enquanto observava suas interações. Quanto mais eu os observo, mais surpreendente fica. Ele estava trabalhando com eles por causa de Joanna, mas os membros do grupo eram realmente estranhos. Em particular, aquele homúnculo chorão pode causar um grande acidente algum dia. Dráquia não conseguia entender por que o Wilk o estava levando para o lugar onde os chefes das tribos dos dragões estavam reunidos. Mas eu deveria acreditar no futuro que me foi mostrado pelas deusas do destino. A primeira catástrofe, o advento do anjo caído Cruella. Para detê-lo, ele teria que completar a missão épica envolvendo as tribos de dragões, e as tribos de dragões teriam que lhe dar a assistência adequada de acordo com o antigo pacto. Além disso, antes de começar a busca épica, os chefes lhe davam testes para descobrir suas habilidades e qualidades. Dráquia bateu suas asas com mais vigor enquanto sua excitação em observar as verdadeiras habilidades de Wilk aumentava. Quando chegaram ao destino, eles viram várias raças se reunindo e conversando. Todos eles eram dragões, mas como precisavam realizar uma reunião com muitos membros, eles se transformaram em suas formas preferidas por uma questão de conveniência. O grupo de Wilk desceu das costas de Dráquia e foi direto para os chefes das tribos de dragões. Quem é você? Só dragões podem participar desta reunião. Há um demônio entre eles. Junto com a arma proibida homúnculos. Mas também há um santo e uma valquíria. Essa é uma combinação tão bizarra de pessoas. Devemos informar o ancião primeiro. Os dragões mostraram hostilidade e bloquearam o caminho de Wilk. Dráquia então se posicionou diante deles e os dominou com seu espírito. Saia do caminho. Eles são meus convidados. BL, Rei Dragão Negro Dráquia. Os dragões negros também estão mirando nesta ilha. Os chefes das tribos de dragões receberam poder do Criador, então alguns dragões comuns não conseguiram deter um único chefe de tribo. Quando a multidão de dragões se dividiu ao meio e criou um caminho como se Moisés tivesse aparecido, o Wilk sorriu divertido. Não pensei que os encontraria novamente assim. No passado, ele subjugou as 9 tribos de dragões à força. Isso só foi possível porque ele teve a ajuda de excelentes vassalos. Mas dessa vez, eles não estavam com ele, e mesmo que o Wilk os tivesse trazido hoje, eles ainda não teriam habilidades suficientes. Além disso, muitos conteúdos da Epic Quest precisavam ser feitos por ele mesmo.
Mas não a necessidade de se sentir sobrecarregado pelos dragões. O Uyuki atual era muito diferente do Uyuki da vida passada. Mesmo que suas estatísticas gerais estivessem um pouco atrasadas, ele ganhou um poder que poderia compensar isso. Portanto, ele tinha que terminar a missão épica o mais rápido possível. Ele teve que ir encontrar o livro do reino Enoa, pois era necessário derrotar Rosencreus, que quase havia descoberto os segredos de Rosa Eterna. O retorno das tribos de dragões seria uma nova variável. Outras forças ficariam confusas por um tempo, mas isso também significava que o futuro era menos previsível agora em comparação a antes. Em pouco tempo, o grupo de Uyuki chegou ao local onde os chefes das tribos dos dragões estavam reunidos. Dráquea então falou primeiro. Nós retornamos para evitar uma catástrofe, mas aqui estão vocês, lutando por território. Vocês são patéticos. Eu não acho que você tenha o direito de dizer isso, Dráquea. Quem foi o dragão que causou estragos em um pequeno reino por causa de uma mulher humana? Estiná, o rei dragão vermelho, condenou-o como se esperasse o ridículo de Dráquea. Ela começou a liderar a tribo do dragão vermelho, sucedendo Arcana, que havia morrido durante a guerra dos deuses e demônios. Mas por que você os trouxe? A composição também é muito grotesca. Se você não tiver uma razão convincente, aquele demônio e homúnculo morrerão sob minhas mãos agora mesmo. Primeiro, remova o jovem de cabelos pretos da lista de execução. Ele é um humano que passou pelo meu julgamento há muito tempo. Adakar, o rei dragão dourado, dissuadiu Estiná e tentou se livrar de sua raiva. Os outros chefes das tribos de dragões ficaram surpresos com suas palavras e olharam para o Uyuki. Um humano? Ele certamente não tem chifres ou asas, mas... ele deve ter feito um contrato com um demônio. Não pode ser algo tão previsível. Ele está junto com uma santa e uma valquíria. Hipóteses estranhas começaram a ser compartilhadas entre eles. Dráquea então falou em Dragonic para chamar a atenção dos 8 reis dragões. Não perca tempo assim e ouça com atenção. Eles são os escolhidos que evitarão a catástrofe que surgirá em breve. E o jovem de cabelos pretos sobre o qual Adakar falou é aquele que está atualmente realizando a Epic Quest. O quê? Isso não pode ser. Aquele humano com a energia demoníaca suja dentro dele. Tem certeza de que ele não te enganou? Isso pode ser um dos esquemas de Aleister. É isso mesmo, aquele humano podre faria qualquer coisa pelo seu objetivo. Mesmo com a declaração de Dráquea, os chefes das outras tribos de dragões não confiavam totalmente em Uyuki. Exceto pelo rei dragão dourado Adakar. Parece que ele conheceu Azura, o deus demônio anterior. Uma vez ouvi isso de Eve, a guia do estágio tutorial. Ela disse que um ser de outro mundo que alcançasse uma conquista incompreensível e quase impossível poderia herdar o nome de Azura. O deus demônio? Isso não pode ser. Mas se Eve disse isso, deve ser verdade. Depois que ela morreu, ela se voluntariou para se tornar parte do sistema. Ela ainda não consegue deixar de lado seu arrependimento sobre o paraíso perdido. Reticências. Bem, acho que é a única maneira de ressuscitar Adão. Depois que Adão morreu, sua alma foi selada em um mundo além do sistema pelo próprio Criador, diferente do que aconteceu com Eva. O Criador precisava de Adão para controlar a linhagem divina caso isso causasse problemas e dificuldades no futuro. Entretanto, ninguém sabia disso, e os líderes das tribos dos dragões apenas pensaram que o Criador estava tentando dar a Adão e Eva outra chance. De qualquer forma, aquele jovem de cabelos pretos que sucede o antigo deus demônio é devido à vontade do Criador. Não devemos desobedecê-lo voluntariamente. Reticências. Você quer dizer que o trono do deus demônio deve ser preenchido? Acho que não podemos fazer nada sobre isso. Pode ser melhor ter os demônios controlados sob um ser absoluto. Pense nos 72 reis demônios. Por causa da competição de classificação, eles invadiram o continente Eif. Não é mais desejável deixá-los ter conflitos internos para evitar crescimento futuro. Mas agora que penso nisso, o deus demônio também é um deus de alguma forma. Não estou em posição de desobedecer ao comando do Criador. Bem, a vontade do Criador é sutil e obscura, então é difícil para nós descobrirmos. Mesmo que você esteja insatisfeito com isso, você não pode quebrar a antiga aliança agora. Um por um, os chefes das tribos dos dragões chegaram a um acordo. O Uyuki, que ficou em silêncio todo esse tempo, abriu a boca. De qualquer forma, vim aqui para prosseguir com a Epic Quest. Devo passar por todas as provas que você me dará. Certo. Um teste. Esses são divertidos de dar. Sim, eu também gostava de dar provas aos humanos que vieram roubar meu coração. Com quem devemos começar?
Se todos concordarem, eu gostaria de ir primeiro. Os chefes das tribos de dragões, exceto Drácia e Adakar, mostraram interesse e sorriram enquanto seu senso de brincadeira era despertado. O Wilk era um humano que alcançou uma conquista inacreditável e sucedeu o deus demônio Azura. Como era óbvio que ele havia sido escolhido pelo Criador, todos pensaram que não havia necessidade de verificar suas qualificações de verdade. Mas eles ainda queriam brincar com ele para se divertir. Percebendo seus pensamentos, o Wilk falou novamente. Mas eu gostaria de fazer uma sugestão. Se você me der um teste simples que pode ser concluído em menos de 1 minuto, ele lhe fornecerá uma área residencial nesta ilha celeste. Claro, eu serei justo com todos os dragões que aceitarem a oferta. Reticências. Você é o governante deste lugar. Não é de se espantar que a fortaleza tenha sido fechada tão firmemente. Eu me aproximei sem pensar muito e fiquei assustado. Um sopro brilhante de repente disparou em minha direção do nada. Não, era uma imitação do nosso sopro de dragão. De qualquer forma, eu aceito a oferta. Eu realmente gostei deste lugar, então não estou muito disposto a ir embora. Pessoalmente, concordo com isso. Esta ilha flutuante tem ótimas vistas e ar limpo, tornando-a o melhor lugar para nós, dragões. Os chefes das tribos dos dragões assentiram um por um. Então Estinai interrompeu a conversa com uma expressão insatisfeita. Espere um momento. Podemos simplesmente tomar a força sem ouvir a oferta dele, certo? Por que vocês todos estão acreditando nas palavras desse humano insidioso? O fato de o Rei Dragão Vermelho ter que fazer um acordo com um humano feriu seu orgulho. O Wilk imediatamente fez uma proposta adicional, pois esperava alguma oposição. Se fizer isso, você perderá a oportunidade de obter a cura para a doença que afeta vocês, dragões. Esta cidade tem uma instalação de pesquisa de engenharia mágica de última geração, então, com tempo suficiente, posso desenvolver uma cura. O quê? Isso é verdade? Então não há razão para recusarmos a oferta. Se nos livrarmos da praga que nos incomoda, podemos fazer mais do que isso. Os dragões concordaram unanimemente com a oferta. Quando as conversas sobre a cura surgiram, nem mesmo o Rei Dragão Vermelho conseguiu mais se opor. Mas, como ela estava chateada com a situação, ela deu ao Wilk um julgamento cruel. Tudo bem então, para o meu julgamento, você deve dar um beijo profundo naquela santa. Por pelo menos 1 minuto. Não se esqueça do contato físico e do toque físico também. Aspas. Ela julgou que o Wilk não estaria disposto a tocar muito na santa devido aos seus atributos e propriedades conflitantes. E ela não estava totalmente errada. Teria sido o caso se fossem demônios e santos comuns. Você não pode me dar um julgamento mais normal e formal. Eu não quero fazer isso em um lugar tão público. Reticências. Você não é o único a pensar isso. Na verdade, não era um requisito tão difícil. Embora fosse uma situação especial, o Wilk quase dormiu junto com Helena. O Wilk respirou fundo e imediatamente correu em direção a Helena. Quando ela o viu chegando, o grito terrível de Helena ecoou alto no céu. KYA. Capítulo 196 Legado das Tribos do Dragão 2. Os chefes das 9 tribos de dragões eram pessoas realmente cruéis. Quando descobriram que o Wilk e Helena não se davam tão bem e sempre zombavam um do outro, eles decidiram fazer com que os dois mantivessem contato físico em todos os testes. Por exemplo, eles tiveram que ficar grudados um no outro e conversar docemente como amantes, e encenar uma cena em que uma ninfa tomando banho sozinha em um lago foi atacada pelo deus do vento. Graças a isso, todos no grupo puderam ver os dois interagindo de maneiras que nunca veriam na vida. É um alívio que você tenha passado por todas as provas com segurança, meu senhor. Reticências. O que acontece aqui fica aqui. Nunca mais falaremos sobre isso. O mentalmente exausto Wilk olhou para Sieg, que tinha um sorriso irônico no rosto. Então Rohan falou com o Wilk numa tentativa de confortá-lo. Mestre, você foi tão legal antes. Suas habilidades de chicotear eram tão boas. Acho que aquela santa também estava se divertindo. Paulada. O punho de Wilk cravou-se com força em sua bochecha. Você não ouviu o que eu disse? Nunca mais devemos falar sobre isso. Rohan não tinha más intenções. Você precisa de uma surra, pirralho. Você continua dizendo coisas tão tolas. A raiva de Helena também estava fervendo devido ao pequeno comentário de Rohan. Ela também não gostava de ser enganada pelos dragões. No entanto, ela ficou um pouco aliviada que os desejos de Wilk tivessem sido um pouco satisfeitos.
Mas eu não sabia que as ruínas do dragão estavam escondidas nas montanhas Kalens. Eu só pensei que era um habitat para alguns lobos. Talvez eu precise da sua ajuda, Brian Hilde. Brian Hilde era a única pessoa no grupo que conseguia manusear runas facilmente. Comparado a ela, as habilidades do ferreiro rúnico Dexter eram como as de um bebê. Se as runas pudessem ser bem manuseadas, os dispositivos dentro e fora das ruínas poderiam ser facilmente operados ou desativados. Chegamos ao nosso destino. Meu senhor, acho que é hora de usá-lo. Aspas reticências. Tudo bem. O Wilk puxou o orbe do dragão verde e o levantou em direção ao dragão gravado na parede de pedra. Era um artefato que ele recebeu do rei dragão dourado Adakar. Com isso, ele pôde entrar nas ruínas do dragão com seu grupo. Nós realmente não precisamos da ajuda de Dráquia. Teria sido legal se tivéssemos trazido Lia ou Carnelian conosco. A partir daqui, os dragões não podem intervir e nos ajudar, Helena. As tribos do dragão tiveram que agir de acordo com a antiga aliança. Se eles desobedecessem às palavras do Criador, seriam punidos como os 7 deuses. Então Adakar, o rei dragão dourado, só podia perguntar sobre o bem-estar de sua filha e não podia dar mais nenhuma ajuda. Esses reis dragões não são muito úteis. Eles só brincaram com a gente. Espero que eles não causem problemas no reino de Erendia. Agora mesmo, não há mais ninguém vivendo na Ilha do Céu, então não há necessidade de se preocupar com isso. E se as pessoas vierem para a Ilha do Céu no futuro, elas agirão como guardiões confiáveis. Era uma ilha flutuante que abrigava as 9 tribos de dragões. Originalmente, os dragões construíam seus covis em áreas montanhosas escarpadas, mas desta vez eles decidiram viver na cidade porque realmente gostavam da ilha. Eles se transformaram em várias raças. Aspas reticências. Você deve estar feliz que os cidadãos do seu reino são todos dragões. Fiona e Aris estavam um pouco assustados, no entanto. Nada vai acontecer com aqueles dois. Eu já contei aos dragões sobre eles. O Wilk não podia se dar ao luxo de se preocupar com coisas de menor importância. Quando ele injetou mana no orbe do dragão verde. Uau! Uma luz brilhante emanava dele e se espalhava pela parede de pedra, nas palavras gravadas nela. Depois de um tempo, os caracteres Dragonic brilharam e uma mensagem do sistema apareceu diante dos olhos de Wilk. Você gostaria de entrar nas ruínas do dragão? Se você pressionar sim, todos ao seu redor serão movidos para dentro. Sim, não. Não havia nada para hesitar. Quando Wilk clicou em sim, uma luz ofuscante cobriu a área. As ruínas do dragão tinham uma estrutura bastante complexa. Eles tinham que subir uma escada em espiral como uma torre. Quando seu caminho era bloqueado por uma grande porta de bronze, eles tinham que entrar na sala ao lado e encontrar a chave lá dentro. No entanto, a área interna também era dividida em andares diferentes, o que levava muito tempo para subir na torre. Apesar disso, Wilk e seu grupo conseguiram avançar em um ritmo bastante rápido sem muita dificuldade porque todos eram excelentes em exploração e batalha. Quando isso vai acabar? Não importa quão altas sejam as montanhas Kalens, não acho que sejam tão altas. Parece ser uma dimensão diferente. No caso de ruínas de alto nível, a aparência externa geralmente é apenas para decoração. A Torre do Crepúsculo e o Templo de Areia do Rei Fantasma Branco foram esses casos. Na verdade, o design exterior não tinha sentido e servia apenas como um meio de conexão com o interior, que ficava em uma dimensão diferente. Essas ruínas também pareciam pertencer a essa categoria. Eu não entendo isso de jeito nenhum. Por que você está tentando escalar essa torre, mestre? Apenas brinque com as garotas no quarto do Palácio Real enquanto bebe o quanto quiser. Paulada. Juan ainda não havia descoberto por que estava sendo espancado toda vez. As habilidades de aprendizado desse pirralho são inexistentes. Ele é realmente um homúnculo, aquela arma proibida infame. Quem sabe, no mínimo, ele não é uma falsificação, já que Brian Hilde levantou o selo dele ela mesma. Talvez ele tenha perdido um parafuso na cabeça quando foi jogado fora. Juan não quer ser jogado fora de novo. Eu serei obediente, então, por favor, não me abandone. Juan agarrou-se à perna de Wilk enquanto implorava. Sieg falou quando Wilk agarrou o homúnculo pela nuca, irritado. Meu senhor, se você está preocupado com Juan, eu pessoalmente o educarei. Não podemos deixar você desperdiçar tanto tempo com ele. Aspas reticências. Deixe-o aos seus cuidados. Wilk jogou Juan em Sieg. Ele estava sendo tratado como um fardo. Juan então começou a chorar. Uau! Eu quero beber álcool. A vida é tão dura e injusta. Como se um pirralho como você soubesse alguma coisa sobre a vida.
Sieg agarrou o Rohan voador com uma mão e deu um soco em sua cabeça. Paulada. A força do braço do matador de dragões era forte o suficiente para infligir dor ao homúnculo. Por que você me bateu? Isso dói. É para doer, seu idiota. Sieg olhou para Rohan com a testa franzida. O brilho escuro deixou Rohan com medo. Reticências. Porque só tem homens assustadores nessa festa. Se você percebeu isso, tome cuidado com sua atitude. Não seja um pirralho mimado. Posteriormente, começaram as aulas de etiqueta de Sieg. Enquanto Rohan estava ficando entediado, um grupo de pessoas apareceu à distância. Eles eram os dragonianos guardando as ruínas. Dessa vez são híbridos. Tenha cuidado. Pode ser só metade, mas eles herdaram o sangue da raça dos dragões. Eu entenderia se eles fossem meio humanos ou meio elfos. Mas orques, trolls e ogros. Os dragões têm gostos muito bizarros para parceiros. Dragões existem há eternidades, então seu sentimento de tédio atingiu seu pico. Não é esse também o seu caso, Sieg? Quando a conversa de Brynhilde com Sieg chegou a essa frase, ela olhou silenciosamente para seu amante. Helena havia lhe contado sobre o comentário obsceno de Sieg outro dia. Enquanto isso, Helena fingiu que não estava envolvida nisso e levantou seu cajado. Agora, vamos derrotá-los. Acho que estamos quase no topo. O aparecimento dos dragonianos significava que eles estavam se aproximando do lugar onde estava o legado das tribos dos dragões. Por fim, as duas forças entraram em confronto e uma batalha corpo a corpo começou. Corte. Enquanto Sieg brande a espada sagrada Gran, dezenas de dragonianos caíam mortos enquanto sangue escorria de seus ferimentos. Era a dança do lendário matador de dragões. Segurando-o sob o braço esquerdo estava Rohan, que estava balançando em paz e observando a batalha se desenrolar. Uau! Você é incrível, velho! Você apenas assiste em silêncio. Não pense em usar sua habilidade ou algo assim. Sieg deveria cuidar de Rohan, então ele estava usando apenas o braço direito. Mesmo assim, sua dança de espadas girou pela área como uma tempestade. Era como se ele fosse eliminar todos os inimigos à sua frente sozinho. Por outro lado, Brynhilde e Helena estavam usando magia divina e apoiando-os por trás. Bum 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 bum. Pilares de luz dispararam aqui e ali e engoliram os dragonianos. A batalha estava ocorrendo sem problemas e sem problemas. No entanto, o Ulk, que estava assistindo de longe, interrompeu o fluxo da batalha. Swoosh! Grandia girou pelo campo de batalha com flashes deslumbrantes. Dentre os principais equipamentos de Ulk, era a única arma do atributo leve. A razão pela qual ele ainda insistia em usá-lo era por causa da experiência. Ainda tenho alguns artefatos que precisam aumentar de qualidade. Os artefatos de crescimento que ele obteve no início atingiram o grau A, mas o restante permaneceu no grau B. Suas estatísticas atuais não eram suficientes para enfrentar as provações do futuro. Quanto mais experiência ele ganhasse, melhor. Seu objetivo não era apenas conquistar o continente Eif, mas sentar-se no trono do deus demônio. Enquanto Ulk balançava Grandia em rápida sucessão, um dragoniano ficou no caminho de Ulk. Era um elfo com garras de dragão, um par de chifres e asas nas costas. Comparado aos outros dragonianos, ele não tinha apenas uma característica racial específica. Como um demônio como você entrou aqui? Não precisa saber. Você vai morrer aqui de qualquer jeito. Ruído. Clang. Clang. Grandia colidiu contra uma cimitarra várias vezes enquanto faíscas voavam. Como não conseguiu terminar a luta rapidamente, Ulk fez uma expressão confusa. Você é o chefe desses dragonianos. De fato, se você está planejando roubar o túmulo do dragão verde Evnia, você deve passar por mim primeiro. Não estamos aqui para roubar este lugar. Vim para limpar minha Epic Quest. Esta é a prova. Ulk tirou o orbe do dragão verde do bolso. Ele pensou que isso poderia ajudá-lo a se persuadir, já que ele era o chefe daquela área. E suas expectativas foram atendidas. Isto é da Evnia. Jogue suas armas fora e renda-se. Eu falarei depois disso. Reticências. Kelk. Todos, recuem. Quando a batalha terminou, o grupo se reuniu em torno de Ulk com uma expressão de arrependimento. O número de dragonianos diminuiu consideravelmente, e eles estavam à beira da vitória. Enquanto isso, os dragonianos que sobreviveram suspiraram de alívio. Está mais quieto agora. Muito melhor. Eu atendi suas ordens, então vou lhe fazer algumas perguntas. Se você estiver em uma missão épica relacionada às tribos dos dragões, você precisa do legado de Evnia.
Não tenho certeza. É dito que preciso obter o legado das tribos dos dragões, então provavelmente é esse o caso. Qual é seu objetivo? O que você vai fazer com isso? Os olhos do elfo dragoniano brilharam. Não importa o quão qualificado o Wilk fosse para completar a missão épica, ele não cooperaria a menos que o propósito de Wilk fosse confirmado. Na verdade, os dragonianos largaram suas armas, mas ainda não se renderam. Pare de fazer tantas perguntas. Meu mestre disse que quer, então dê a ele. Traga algumas mulheres e álcool também agora mesmo. Paulada. Foi o punho de Sieg que voou dessa vez. Quando Rohan caiu com um baque, o Wilk começou a falar novamente com uma expressão séria. Para evitar as 3 grandes catástrofes e salvar este mundo da destruição. Isso é explicação suficiente. Aspas reticências. Eu vou confiar em você por enquanto. Mesmo se você chegar ao último andar, você terá que passar pelo julgamento de Evnia, então não faz sentido tramar nada pelas nossas costas. O Wilk nunca poderia obter o legado com pensamentos corruptos em mente. Quando o elfo dragoniano entoou o feitiço, um portão dourado apareceu ao lado deles. É algum tipo de atalho? Sim, atualmente, tenho direitos de administrador para este site. Este portal pode aparecer em qualquer lugar que eu o invoque. Se tivessem usado aquela porta desde o começo, não teriam precisado subir até aqui. O Wilk se virou para Bryanhild e olhou para ela em silêncio. Você não sabia da existência daquela porta? Aspas reticências. Rorro. Parece que meus sentidos ficaram entorpecidos depois de acordar de um sono de milênios. Enquanto todos os olhos se focavam nela, suor frio escorria pelo pescoço e costas de Bryanhild. O Wilk suspirou e então se virou para Helena dessa vez. Primeiro as damas. Por que você diz isso somente em situações como essa? Se você não reclamar e me ouvir, eu deixo você montar em Pégaso mais tarde. Certo. O que mais esse portão poderia fazer comigo além de me matar? Ao contrário de sua personalidade impetuosa, ela era uma santa bastante tranquila. Enquanto Helena assumia a liderança com confiança, o Wilk sorria satisfeito por dentro. Ele estava planejando pregar uma peça nela com algumas acrobacias aéreas dessa vez também. Capítulo 197 Legado das Tribos do Dragão 3. Uma sensação de vivacidade da natureza transbordava neste reino. O grupo de Wilk seguiu o elfo dragoniano em direção ao túmulo de Evnia. Erdian, como vocês ficaram presos aqui? Aspas reticências. Estávamos fadados a morrer de qualquer maneira. No entanto, Evnia nos deu uma chance de sobreviver. De acordo com Erdian, Evnia era um dragão verde que governou as 9 tribos de dragões. O Criador entendeu que os membros das 9 tribos de dragões e seus líderes não seriam capazes de trazer ordem entre os dragões, então Evnia, o dragão verde, foi criado. Devido à sua influência, os demônios e outros atacantes externos foram bloqueados de entrar no reino das tribos dos dragões. Essa proteção contra influências externas permitiu que os membros da tribo dos dragões prosperassem e crescessem em número. E então um dia, um dos anjos, que vivia em harmonia com as tribos dos dragões, tocou no conhecimento restrito e proibido, criando caos e turbulência no reino das tribos dos dragões. O nome daquele anjo era Curuela. Mais tarde, Curuela seria conhecido em todo lugar como o criador do primeiro grande desastre no continente Eif. Para neutralizar Curuela, as tribos de dragões uniram forças. No entanto, no processo de contenda contra Curuela, os membros da tribo dos dragões foram afetados pela mesma escuridão que a consumiu e a dominou. Isso deixou os membros da tribo em apuros. Os membros da tribo dos dragões afetados pela escuridão se transformaram em dragões demoníacos e começaram a atacar os membros de sua própria tribo. Além disso, os demônios usaram esse período turbulento e caótico dentro dos territórios das tribos dos dragões para exercer pressão e devastar as terras das tribos dos dragões. Quando a esperança começou a diminuir, Evnia tomou sua decisão fatídica. Ela sacrificaria sua própria vida para limpar as terras poluídas e selar Curuela em outra dimensão. É claro que os 9 líderes da tribo do dragão se opuseram veementemente à sua decisão. Eles acreditavam que as tribos dos dragões não teriam futuro sem a existência dela. Entretanto, Evnia permaneceu firme em sua decisão, salvando o destino das 9 tribos de dragões por meio de seu sacrifício. A paz havia retornado às suas terras mais uma vez. Enquanto os membros das tribos estavam desanimados com a ausência de Evnia, o Criador apareceu e transmitiu os poderes de Evnia aos 9 líderes da tribo dragão. A condição do Criador ao distribuir os poderes de Evnia era que os 9 líderes da tribo do dragão resolvessem desastres futuros utilizando seus novos poderes.
Foi por meio desses 9 líderes da tribo dragão que o túmulo de Evnia foi mantido e passado adiante para as gerações seguintes. Mais tarde, essa transmissão de deveres para gerações sucessivas foi chamada de Aliança Antiga. Por meio dos poderes obtidos pelos 9 líderes da tribo dragão, os membros da tribo dragão começaram a se multiplicar, e as terras desoladas das tribos dragão foram rapidamente reconstruídas. Tudo teria ficado bem se a história tivesse terminado assim. No entanto, uma tragédia logo aconteceu. Os 9 líderes da tribo dragão começaram a oprimir a raça híbrida dragão, os dragonianos. Rumores infundados de doenças e devastação originárias dos dragonianos se espalharam rapidamente entre as tribos dos dragões. Na época, uma teoria plausível de que novas doenças poderiam ser transferidas de dragonianos para dragões rapidamente ganhou atenção, já que os dragonianos eram uma raça híbrida que poderia atuar como intermediários de doenças infecciosas. Como resultado, os dragonianos foram massacrados e reduzidos em número. Em algum momento, a população dragoniana chegou a cerca de 300 habitantes na dimensão dragão. Foi então que Evnia salvou sua raça. Está correto. Mesmo depois de sua morte, ela olhou para a dimensão do dragão. Ela observou e agiu deste lugar. O Criador providenciou que a alma de Evnia fosse movida e colocada neste local. Entretanto, havia uma necessidade constante de proteger este local de descanso, então as tribos dos dragões foram designadas como protetoras. Os membros da tribo dragão mal sabiam sobre esse acordo. Foi somente quando Adkar, o rei dragão amarelo, recebeu o orbe do dragão verde do Criador que os membros da tribo dos dragões perceberam por que foram designados para proteger o túmulo de Evnia. Aspas reticências. Então essas coisas aconteceram. Eu nunca ouvi isso antes. Claro, não há como você saber das existências e da história desta dimensão. Até mesmo os administradores de dimensões superiores têm que entrar cautelosamente neste lugar. Independentemente disso, aprendi uma coisa. Cruella, o originador do primeiro grande desastre, teve algo a ver com a doença infecciosa que assolou o mundo. Evnia saberia como selar Cruella novamente. É provável que o legado que ela deixou aqui tenha algo a ver com isso. No entanto, ela provavelmente não permitiu que qualquer transeunte obtivesse seu legado. Qualificações adequadas precisavam ser atendidas. Enquanto Erdian enfatizava esse último ponto, o grupo entrou em uma clareira. Era um lindo jardim de flores no meio da vegetação exuberante. Aquele é o túmulo de Evnia. Ela sempre amou flores desabrochando. Todos os dias, sem falta, o dragoniano visitava o túmulo de Evnia e cuidava das flores desabrochando. O Yuuk assentiu e se aproximou de uma lápide dourada no centro do jardim. O dragão verde, Evnia, está descansando aqui com suas flores desabrochando. Para aqueles que chegam a este lugar depois de perderem suas asas, façam o teste do destino mais uma vez. A última linha da inscrição era esotérica e vaga. Alguém que perdeu suas asas e um teste do destino. Alguém poderia incutir e inventar significado a partir desta linha, se necessário, mas seria difícil entender o significado exato desta linha. Quem inscreveu essas linhas? As inscrições existiam desde que chegamos. A inscrição provavelmente foi deixada pelo testamento de Evnia. Erdian considerou a inscrição sagrada. Para ele, Evnia era como uma existência profunda, sagrada e religiosa. Assim, ele não tentou compreender a inscrição de forma complicada, não importa quão esotérica ou vaga ela pudesse parecer para os outros. Ele provavelmente vê essa inscrição como se fosse uma escritura da Bíblia. Se alguém colocasse um anel na orelha, seria um brinco. Se alguém colocasse um piercing no nariz, seria um piercing no nariz. Pensando que mais perguntas não trariam resultados, o Yuuk caminhou até a lápide e estendeu a mão em sua direção. Tocar. Ele sentiu como se suas mãos estivessem tocando a superfície de uma água calma e fria. Foi realmente uma experiência incompreensível. No entanto, ele calmamente procedeu conforme as instruções de Erdian. Enquanto ele acenava com as mãos sobre as inscrições douradas na lápide, uma luz brilhante semelhante à de uma aurora varreu o ambiente. Depois, uma mulher com cabelos coloridos apareceu diante de seus olhos. Era a alma do dragão verde Evnia. Você finalmente chegou, aquele que perdeu suas asas. O que você quer dizer com alguém que perdeu suas asas? Você quer dizer alguém que não é um demônio. Colchete que abre reticências. Você entenderá mais tarde, quando chegar a hora de enfrentar o julgamento e seu destino. Vendo que você não está me contando, parece que você tem alguns planos de me usar como Ederia Rodinos e Alistair. Não me importa como você interpreta isso. Apenas a verdade de que você existe dentro deste lugar é importante. Com um sorriso gentil, Evnia olhou para o Yuuk.
Ele não conseguia sentir nenhum senso de maldade ou malevolência em suas ações ou palavras. Ele deu um longo suspiro e mergulhou na questão principal. Ouvi dizer que houve um julgamento final. Vamos prosseguir. Como você deseja, começaremos agora. Uma cortina negra envolvia a luz brilhante que continha Wilk e Evnia. A próxima cena era uma planície desolada e em chamas. Foi uma cena do primeiro grande desastre que Boestius mostrou ao Wilk antes. O que você quer que eu faça aqui? Defenda-se contra Cruella. Use quaisquer meios que você considere apropriados e eficazes. Contra o pano de fundo de um céu vermelho escaldante, um anjo negro voava no céu. Cruella. O Wilk abriu suas asas abissais e voou para encontrar Cruella. Caramba! Sua lança Versérius foi bloqueada pela barreira translúcida em forma de cortina de Cruella. Após o choque inicial, um círculo mágico negro apareceu acima da cabeça de Cruella. Bum, bum, bum. Meteoritos envoltos em chamas começaram a cair como chuva do céu vermelho. O alcance do ataque era tão amplo que não era possível ver o fim. O poderoso impacto do ataque foi suficiente para erodir profundamente o solo. Wilk! Ele gemeu enquanto desviava dos meteoritos que caíam. De fato, esse ataque catastrófico foi apropriadamente chamado de um grande desastre. Não seria uma surpresa se o Império Sagrado de Eferia ou Teresia fosse destruído em um instante por este único ataque. Não me perturbe, eu destruirei tudo. Como o Wilk não foi atingido facilmente, Cruella arregalou os olhos em surpresa. Então, milhares de demônios saíram de seu corpo e seguiram em direção ao Wilk. Nossa! 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 Devido à sua capacidade de ataque de longo alcance, o ataque unilateral de Cruella se desenrolou. O Wilk derrotou o Lemegeton e convocou os 6 reis demônios após concluir que não haveria progresso com sua abordagem atual. Vocês, rapazes, cortem essa besta. Então eu vou cavar na brecha e cortar o pescoço daquele anjo caído. Um anjo caído. Essa vai ser uma batalha interessante. Eu sempre quis matar um anjo. 6 reis demônios se espalharam e mantiveram Cruella sob controle à sua maneira. No entanto, pensando que isso não era o suficiente, o Wilk convocou todo o exército de mortos-vivos que havia reunido até então. A besta demoníaca, Caríbides, nadava no ar enquanto carregava todo o exército de mortos-vivos em suas costas. Vendo isso, o Wilk levantou Versérius e abriu um espaço absoluto. Ele havia usado todos os meios possíveis. Tirando o fato de que ele esgotou sua energia de invocação e não conseguiu convocar Nacron para ajudar, esse foi o poder máximo que o Wilk conseguiu reunir como um exército de uma única pessoa. Eu disse para você não interferir. Cruella levantou o dedo indicador em direção às forças de Wilk como se estivesse irritada. Então, um raio roxo, como um enorme canhão de partículas, foi lançado de seu dedo indicador e varreu o campo de batalha. Quang. Embora o ataque estivesse contido no espaço absoluto de Azura, o ataque de Cruella foi poderoso. Caríbides foi cortada ao meio e mais da metade do exército de mortos-vivos pereceu instantaneamente. Enquanto isso, os 6 reis demônios mal conseguiam conservar suas vidas. O Wilk estalou a língua para esse oponente surpreendentemente difícil. Como vou lutar contra esse oponente ridículo? No entanto, ele não podia desistir só porque seu oponente era imensamente poderoso. Depois de pensar um pouco, ele decidiu retirar o terceiro selo de Versérius. Não importa o que aconteça, tenho que superar minhas limitações atuais. Era impossível para ele, que lutou por mais de 40 anos superando o impossível, desistir tão facilmente. À medida que ele cavava mais fundo para trazer à tona o poder demoníaco. Eca! Uma dor indescritível começou a circular por todo o seu corpo. Ele havia atingido as limitações daqueles que nasceram humanos. Porém, se ele não conseguisse superar essa dor, tudo estaria acabado. Eu devo superar. Graças à imunidade aumentada à morte devido à classe necromante, o Wilk cerrou os dentes e suportou a dor latejante. Quando ele começou a vomitar sangue vermelho pela boca. Uau! Versérius gritou fortemente, causando uma tempestade feroz. Finalmente, o terceiro selo foi aberto. Como se tivesse esperado por esse momento, o Wilk balançou Versérius com toda a sua força em direção a Cruella. CWEHAHK. Milhares de animais foram abatidos de uma só vez ao longo do caminho da ponta de sua lança. Uma estreita brecha apareceu entre ele e Cruella. De repente, Versérius voou em direção ao pescoço delicado de Cruella. Finalmente consegui.
A uma distância tão curta, a lança causaria ferimentos fatais. Enquanto ele sorria aliviado. Não tenha tanta certeza. Você é quem está em apuros. Cruella agarrou Versérius pelo eixo. Ao mesmo tempo, Cruella destruiu o espaço absoluto de Azura. Ela estava deliberadamente esperando por esse momento para mirar na fraqueza do ataque de Ulk. Quajik. O véu defensivo negro que Ulk desdobrou com urgência foi facilmente quebrado e perfurado pelo Versérius que Cruella havia clonado. A destruição do espaço absoluto de Azura e o contra-ataque de Cruella aconteceram tão rápido que nem mesmo os 6 reis demônios conseguiram esconder seu espanto e constrangimento. Azura perecerá. Vamos, apoiem. Os 6 reis demônios avançaram tardiamente em direção a Cruella. No entanto, o Versérius clonado já estava tocando o coração de Ulk. Puuk. Com um som surdo, sangue vermelho jorrou como uma fonte. No entanto, Ulk não foi tolo o suficiente para simplesmente receber um ataque. Pule. Ele agarrou o pescoço de Cruella em troca de seu coração. Depois, ele despejou todo o mana restante em suas mãos e quebrou o osso do pescoço dela com um estalo. O som de ossos se chocando reverberou por todo o espaço. Capítulo 198 Legado das Tribos do Dragão 4. Os dois trocaram ataques sem tempo para se curar. Enquanto Cruella estava focado em atacar, os 6 reis demônios continuaram com seus ataques. Quang. Não importa se ela era um anjo caído, Cruella não poderia estar completamente segura dos ataques dos reis demônios da 72ª dimensão. Por fim, o corpo esfarrapado de Cruella caiu do céu, e os 6 reis demônios voaram em direção ao Ulk. Ah, Azura! Você ainda está consciente. Precisamos curar você rapidamente. O Ulk não perdeu a consciência, mesmo com o coração perfurado. Ele realmente tinha grande poder mental. Claro, ele tinha uma tolerância maior contra a morte em comparação a qualquer outro ser. Qualquer outro humano não teria sido capaz de suportar a dor e teria ficado inconsciente apenas pelo choque. Kelk. O Ulk gemeu e puxou o falso Versérius embutido em seu peito. Ao mesmo tempo, veias vermelhas e sangue jorraram de sua ferida aberta. Este é o fim. Se ele tivesse comido o coração da Fênix, ele teria uma chance de reviver em troca de sua vida eterna. No entanto, o leite já havia sido derramado. Além disso, sua situação atual se deve mais à falta de vigilância do que a um problema de planejamento. Enquanto Ulk tentava suportar a dor latejante em seu peito e organizar seus pensamentos, uma aurora apareceu na sua frente, trazendo a alma de Evnia em sua linha de visão. Como foi? Não foi tão fácil quanto você pensou. Colchete que abre... Graças a esse julgamento, parece que estou prestes a morrer. Você não vai morrer. Você está apenas pagando o preço. O preço do destino de um herói. Parecia uma frase que ele já tinha ouvido em algum lugar no passado, mas ele balançou a cabeça e limpou-a da mente. Sua respiração gradualmente se tornou superficial. Enquanto Ulk lutava, Evnia estendeu a mão e o segurou em seus braços. Ao mesmo tempo, a aurora colorida que a cercava começou a curar as feridas de Ulk. Isso significa que passei no teste. Sim, por pouco, você passou. Claro, você passou com base no padrão do sistema. O legado da tribo dos dragões. Onde está? Não tenha pressa. Você vai conseguir tudo o que quer no devido tempo. Evnia sussurrou algo no ouvido de Ulk. No entanto, embora Ulk claramente tentasse ouvir o sussurro dela, ele não conseguia entender o significado. O que você está dizendo? Você descobrirá mais tarde. Você não entenderia agora. Evnia sorriu gentilmente como antes. Quando Ulk tentou lhe fazer uma pergunta novamente. Estrondo. A luz da aurora desapareceu gradualmente e a paisagem ao redor começou a se dissipar. Antes que a luz se dissipasse completamente, Evnia fez um último pedido ao Ulk. Aprenda a usar bem as habilidades de Rohan, então você pode ganhar uma vantagem na batalha que lutou antes. Além disso, no momento decisivos, meu orbe exercerá seu poder. O legado da tribo dos dragões foi, na verdade, o orbe do dragão verde, que lhe foi entregue pelo rei dragão amarelo, Adakar. Os verdadeiros poderes dos orbes estavam adormecidos até que Evnia decidiu ativar suas habilidades. Agora que o Ulk passou por todos os testes, o orbe do dragão verde pôde cumprir seu papel natural. Por fim, quando a paisagem ao redor retornou ao lindo jardim de flores, o Ulk ajoelhou-se com uma expressão de dor. Senhor, você está bem? Por que o Ulk está agindo assim de repente? Talvez houvesse uma maldição na lápide. O que vai acontecer comigo se meu dono morrer?
Serei descartado novamente? Os membros do grupo tremeram de confusão, entrando em um nível de histeria. Então Erdian, que estava ao lado de Wilk, explicou a situação. Ele recebeu a bênção de Evnia. Felizmente, parece que ele passou no teste com segurança. Ah, certo. Então é por isso que ele está em um estado tão lamentável. Parece que ele agiu de forma impetuosa novamente, sem ouvir nossos avisos. Branhild e Helena olharam para o Wilk com olhos tristes. Eles não conseguiram ajudar o Wilk com sua magia divina devido ao tipo de ferimento que ele sofreu. Zack e Rohan também seguravam poções nas mãos sem saber o que fazer. Não preciso de poções. Já recebi tratamento de Evnia. Quão gravemente você foi ferido que ainda parece assim depois de ser tratado? Vendo que sua energia demoníaca aumentou um nível mais alto, parece que você superou outra barreira, Helena reclamou enquanto apoiava o Wilk. Naquele momento, uma série de mensagens do sistema apareceram diante dos olhos de Wilk. Missão épica, você completou o legado da tribo do dragão. Como recompensa final, o orbe do dragão verde foi ativado. Além disso, você obteve a classe oculta, sucessor dos mitos. No futuro, se você entrar em um legado mítico ou adquirir uma relíquia heróica, poderá adquirir habilidades relacionadas que existem nas missões ocultas. No entanto, você está limitado a um total de 5 habilidades que podem ser obtidas dessa maneira. Você adquiriu o poder de ressuscitação ao completar uma missão épica. O poder de ressuscitação não se aplica apenas a seres vivos, mas também a objetos. Além disso, você pode ressuscitar o status da pessoa ou objeto designado até um dia antes de usar o poder. O tempo de espera do poder de revitalização é de 3 dias, então use-o com cuidado. De fato, foi uma recompensa enorme. Além de obter a habilidade de Evnia de selar o anjo caído, Cruella, a existência e aquisição do poder de ressuscitação era fraudulenta. Claro, havia uma restrição de que apenas 5 habilidades poderiam ser obtidas no total, mas o poder de ressuscitação sozinho tinha poder comparável ao de um deus. O Wilk imediatamente usou o poder de ressuscitação em seu corpo e refletiu sobre sua situação atual. Acontece que recebi 2 aulas em vez daquela que eu esperava. Claro, ambas as aulas eram muito melhores do que a que ele tinha em mente, então ele não tinha reclamações. Agora só restava uma turma. Ele não pôde deixar de se preocupar um pouco com esse último obstáculo. Bem, não será ruim esperar um pouco mais. Considerando seu desenvolvimento e progressão até então, era provável que a 4ª classe fosse obtida da mesma maneira que a que ele acabou de passar. De qualquer forma, a 3ª classe teria um alto efeito de sinergia com o anel do arco-íris de 7 cores que ele planejava fazer mais tarde. Obter essa 3ª classe lhe deu outro motivo para começar a reunir os materiais necessários, que ele havia negligenciado até então, para criar o anel do arco-íris de 7 cores. Seria melhor dar a classe Lorde Dragão para Lia ou Canelian. Não havia nenhuma regra que impedisse alguém de se tornar um Lorde Dragão só porque era um dragão. Quando Wilk pensou nisso, Helena resmungou e parou de se mover. O que você está pensando? Tire a cabeça das nuvens e mostre um pouco de vivacidade. Reticências. Calhe a boca, sua bruxa barulhenta. Eu só estava checando a compensação. Então, a Epic Quest acabou. Bom para você. Tenho que me livrar de Rosencrantz e pegar o King's Book o mais rápido possível. As coisas para fazer estavam se acumulando como uma montanha. O Wilk assentiu e olhou para Erdian. O que você vai fazer? Você vai manter o túmulo de Evnia aqui? Claro, não precisamos nos preocupar com os problemas da sua dimensão. Restavam um total de 30 dragonianos. Mesmo que ele conseguisse pegar todos eles, eles não seriam muito úteis. O Wilk também não gostava de usar forças fracas ao lutar contra inimigos difíceis. Isso porque ele pensou que seria melhor desenvolver ainda mais suas forças individuais para o futuro, em vez de sacrificá-las como forragem. Então, faça algum treinamento aqui. Pode chegar o dia em que pode haver uma catástrofe que afetará todas as dimensões. Obrigado pelo conselho. Eu também aprendi muito com essa batalha. Erdian abaixou a cabeça levemente para expressar seu respeito. Deixando Erdian para trás, o Wilk e seu grupo seguiram em direção à porta dourada na frente deles. Agora, uma provação terrível os aguardava. Depois de passar um breve tempo verificando suas estatísticas e equipamentos, o Wilk e seu grupo discutiram e tomaram medidas para resolver o problema atual. É claro que o primeiro grande desastre se tornou o primeiro tópico principal de discussão. Como Evnia lhe disse para fazer bom uso da habilidade de Rohan, ele passou algum tempo analisando a habilidade de perto. Em uma palavra, se eu usar o poder da gula, posso tirar o poder dos outros.
Sim, é por isso que Rohan foi administrado com mais cuidado do que os outros homúnculos. Uma vez que você começa a obter as habilidades dos outros, uma por uma, você se tornará um monstro realmente ridículo, Branhild disse enquanto esticava um documento desbotado. O Wilk leu o conteúdo do documento enquanto estava sentado em uma cadeira de escritório. O poder da gula só pode ser usado quando o terceiro selo for liberado. Sim, em nosso estado atual, só podemos mobilizar uma fração das habilidades que já absorvemos. As estatísticas gerais das habilidades absorvidas também são menos da metade. Essa foi uma das razões pelas quais a arma proibida, o homúnculo, não foi amplamente utilizada. Claro, mesmo que as restrições não existissem, se o oponente fosse extremamente forte, o homúnculo provavelmente não seria usado de qualquer maneira. O Wilk continuou lendo o conteúdo do documento e encontrou um ponto peculiar. Entre as habilidades absorvidas, está a capacidade do lobisomem de se regenerar. Sim, normalmente, não se terá que encarar a morte devido a essa habilidade. Embora ela reclame bastante durante os períodos de inatividade. Isso significava que ele se tornaria o melhor escudo. Entretanto, esse detalhe provavelmente não foi o que Evnia mencionou quando disse que ele deveria usar as habilidades de Rohan. No final, o Wilk leu o documento do início ao fim. No geral, a habilidade mais útil desse cara é a troca. Com base nas informações, eles conseguiram elaborar uma estratégia ideal de uso do item, como uma contramedida. Normalmente, não se pode usá-lo em oponentes mais fortes do que si mesmo. Mas se o oponente permitir que isso aconteça antes, a história muda. Claro, há algumas restrições. Isso deve ser o suficiente. Tendo já lutado uma batalha virtual uma vez, o desenvolvimento da operação iminente estava claramente traçado em sua mente. Enquanto Wilk continuava a conversar com Brunhild, a voz de Dexter foi ouvida junto com uma batida. Senhor, completei a missão que me deste. Entre. Ranger. A porta se abriu e Dexter apareceu. O Wilk observou cuidadosamente os estranhos artefatos na mão de Dexter. Ele já conseguiu produzir equipamentos de alto nível. De fato, seu talento natural era digno de ser chamado de ferreiro de Deus. Quando Wilk mostrou uma expressão de expectativa, Dexter entrou orgulhosamente na sala e colocou seu produto em cima da mesa. Usei a ilusão da serpente estrela rainha, o berço da dor, o resto do mar calmo e a maldição do basilisco como ingredientes principais. Por favor, dê uma olhada. À medida que artefatos valiosos eram convertidos em materiais, suas capacidades de utilização compensavam as perdas decorrentes da produção. Em resposta às palavras de Dexter, o Wilk assentiu e levantou o artefato em forma de anel na sua frente. Noturno da lua crescente oculta. Categoria, acessório. Grau, S. Durabilidade, 50.000. Efeito, a cada hora, 3 habilidades do alvo são neutralizadas por 10 minutos, não podem ser acumuladas, exceto quando o alvo for extremamente forte. O usuário pode armazenar e usar até 5 magias lançadas. Imune a ataques especializados por 10 minutos, sempre imune a toxinas. Isso é mais do que eu esperava. Algumas das habilidades dos artefatos do material de origem original foram perdidas. No entanto, a habilidade recém-adicionada era tão excelente que ele não achou que fosse um desperdício. Enquanto o Wilk colocava a canção noturna da lua crescente, Dexter largou os itens restantes que havia trazido, a linda espada longa do Marquês Ruben, a espada da Tempestade Cardian e o colar da Rainha Frost. Não consegui encontrar uma maneira de incorporar esses artefatos no produto final. Pode ser porque meu nível de habilidade ainda é muito baixo, então revisitarei esses artefatos novamente mais tarde. Ok. Agora me diga a recompensa que você quer. Recompensa. Não preciso de nada em particular. Eu elevarei seu status de nobreza em 3 níveis. Além disso, eu lhe darei uma oportunidade de socializar com mulheres bonitas de famílias famosas. Obrigada. Você é um monarca misericordioso. Já que estou te tratando tão bem. O Wilk tossiu sem jeito enquanto Dexter derramou lágrimas de emoção. Depois, ele fez uma sugestão que deixaria Zeke e Brunhild verdes de inveja. Que tal a Condessa Tinia na sua província vizinha? Ela tem uma aparência excepcional e uma personalidade atraente. O Wilk sentiu recentemente que os relacionamentos com sua variedade de mulheres estavam se tornando muito complicados. Seria bom sacudir alguns nessa oportunidade. Claro, esse era o desejo de Wilk. Certo. A porta se abriu de repente e Tinia entrou. Suas mãos brancas e puras seguravam um envelope lindamente decorado. Ho! Rei, por favor, leia minha carta de amor. Fiquei acordado a noite toda para escrever esta carta. Aspas reticências aspas.
Em pouco tempo, uma corrente de vento desconfortável e estranha soprou entre os dois homens.